Amém, irmãos. Venho trazer aqui uma mensagem meio polêmica, né? Meio complicada, meio delicada a falar, mas é uma das coisas que estão destruindo casais, destrói famílias, crianças estão tendo acesso a isso, né? Muitas vezes a gente acha que é só ver, né? Aquilo, né? É sobre pornografia, né? A pornografia, hoje eu estou aqui falando, né, sobre a pornografia, porque assim, eu coloquei esse canal para que venha alertar como é o mundo espiritual, irmãos. O mundo espiritual, ele não brinca. Ele não brinca, o diabo ele não brinca. Então ele vem destruindo casamentos, destrói mulheres, homens, crianças, e isso também, né, você leva para dentro da sua casa maldição. E como isso funciona? A partir do momento quando você dá entrada disso, você abre uma brecha espiritual na sua alma. Abre uma brecha, e toda vez que você está sozinho, o inimigo ele vai falar na sua mente para que você venha cometer isso. E todo prazer, se ele fosse ruim, ninguém ia fazer. Isso traz prazer. E o que traz prazer, traz a morte, né? E o que acontece? O inimigo ele vem na mente, ele vem falando na mente, entendeu? Vai criando situações, e depois que você comete o ato disso, você ali vai começar. Tem muitas pessoas que têm nojo depois. Saibam, irmãos, que eu vou falar aqui em segredos espirituais. Existem demônios específicos desse tipo de prazer. Se você pudesse abrir os seus olhos espirituais, você veria demônios ao redor. Ele que causa isso, ele que faz isso no mundo espiritual. É muito sério isso, irmãos. E ele, quando ele entra, ele vai destruindo, destruindo, destruindo. Eu já tinha colocado aqui sobre o ataque nos sonhos. Isso também está ligado à pornografia, ataque nos sonhos. O inimigo ele vem nos sonhos, ele aparece para você num sonho e você acha que você teve ali um contato, né? Foi apenas um sonho. Não, é um mundo espiritual, irmãos. Ele é muito real o mundo espiritual, e que isso sirva de um alerta. E aí você fala assim, mas eu faço isso há muitos anos. Saiba que toda vez que você faz, tem um demônio do teu lado. É muito sério isso, irmãos. É muito sério. Que sirva de alerta. Isso sirva de alerta. Crianças pequenas estão se corrompendo. Para você ter ideia, o que eu vou te explicar. O seu corpo, templo do Espírito Santo, ele não habita em templo corrompido e sujo. A pornografia, ela suja o seu coração, suja a sua alma. E como entra isso dentro do coração, o inimigo ele ataca o coração. Quando ele ataca o coração, ele entra, ele suja, e aí ele contamina todo o corpo. O que entra dentro do coração? Lembra que tem uma palavra que diz que o que contamina não é o que comemos, mas sim que a gente alimenta o coração. Quando você alimenta o teu coração, os seus olhos, não colocar coisas más nos seus olhos. As coisas que você ouve, descem para o coração. As coisas que você vê, a janela do coração é os olhos. Se você vê, está entendendo? Se você vê coisas de trevas, o seu coração, ele vai entrar em trevas, irmãos. E aí o inimigo ele entra só onde tem brecha. Aí você fala assim,
Você já falou tudo sobre como ele entra, o que ele faz, estrago. Eu vou colocar outro vídeo sobre uma outra coisa muito polêmica. Eu não vou colocar aqui agora. É sobre objetos de sex shop. Isso é demoníaco. Demoníaco. O Senhor fez o homem e a mulher para ter relação plena e perfeita entre os dois. Só e ponto. Tá entendendo que Deus faz é perfeito. Voltando, aí você vai perguntar assim: mas como que eu faço para sair disso? Você sozinho não consegue. A partir do momento que você se liberta disso, um demônio sai. Irmãos, quando você nasce, irmãos, você é puro. Deus te fez puro. Só que muitas vezes a gente vai sendo contaminado por isso. E o inimigo ele vai contaminando, vai colocando. Irmãos, tem um versículo que fala assim, que quando o inimigo ele é expulso da casa, a casa é limpa. Mas se a casa não tiver firmada com o Deus Todo-Poderoso, os inimigos voltam e ainda traz mais 7. Que eu quero descrever sobre isso. Precisa limpar a tua casa. Nós somos a casa do Senhor. E se você tem e passa por isso, isso causa dependência, destruição na família, filhos sendo destruídos. Por quê? Porque colocam coisas que não é para colocar nos olhos. Você está entendendo? Nós estamos numa geração corrompida, irmãos. Hein? Então aí você me pergunta, tá, e eu tenho isso, e o que eu faço para me libertar? Primeiro, reconheça que você está em pecado. Segundo, clame a Jesus e fale assim: eu estou em pecado, assim, assado. Senhor, eu quero pedir uma libertação. Terceiro, eu vou fazer uma oração. E se você crê que você vai ser liberto desse inimigo, você crê, isso vai acontecer, irmãos. Amém? Ó Deus Todo-Poderoso, Santo, Senhor, ó Deus, o Senhor já revelou para os teus servos sobre a pornografia, que ela é destrutiva numa casa. E ela está destruindo muitas famílias. Deus Todo-Poderoso, muitas vezes a pessoa que está escutando, essa mulher, esse homem, ou esse jovem, ou até uma criança que está vendo, né, por acaso esse vídeo, Senhor, ó Deus, entra na mente, corpo, alma e espírito e liberta, Pai, e amarra, Senhor. E, Senhor, ó Deus, segue esse inimigo, Senhor Deus, para que ele veja onde ele está pisando, onde está pisando em minas de bombas, muitas bombas perigosas, Pai, que isso pode causar destruição no templo do Espírito Santo. Senhor Deus, nos ensina a se libertar, Senhor Deus, dessa doença, desse câncer da nossa geração, Senhor Deus, pela facilidade da tecnologia. Senhor Deus, vai alcançando, o Espírito Santo vai tocando, vai libertando, vai transformando, vai curando. Senhor Deus, desse câncer, Senhor Deus, que é a pornografia. Senhor Deus, venha libertar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e nós já te pedimos obrigado, Jesus, porque o Senhor liberta das correntes, daquilo que prende neste mundo. Amém, irmãos?